Seja bem-vindo a mais, e bem-vinda, né? A mais uma palestra do Congresso Eu Despertei. Meu nome é Edila Thaís. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho mais de mim. E neste momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas Power Skills. Você sabe o que é uma Power Skills? Então, o que é? Power Skills são as habilidades que vão te destravar e que vão destravar o seu potencial e vão levá-lo ao máximo. E por que eu falo isso? Quem sou eu, na verdade, né? Edila Thaís, então, é uma psicanalista, educadora executiva e especialista no desenvolvimento humano. Há mais de 25 anos, eu trabalho desenvolvendo líderes para que eles sejam estrategistas, influentes e produtivos. E assim eles possam ter equipes, porque construíram, né, gente? Equipes organizadas, de alta performance, equipe realmente colaborativas e construtivas e alcançarem resultados exponenciais. Eu desenvolvi um método chamado CEP para que o líder desenvolva a sua clareza, sua energia e o seu poder e alcance resultados exponenciais, de tal forma, como é que ele alcança esses resultados exponenciais? Porque ele sabe o que fazer, como fazer e, acima de tudo, por que fazer. Essa é a grande questão. E se você acha que eu falo só para líder e que eu não estou falando para você, quero te dizer que o primeiro grau de qualquer liderança é a autoliderança. Você só pode ser líder de outras pessoas quando você consegue. Você vai ser um bom líder de outras pessoas quando você consegue liderar a você mesmo e a cada dia se aprimorar. Por isso mesmo, você precisa dessa descobrir e desenvolver as suas power skills, não é isso? Queria te contar ainda que, além de palestrante e escritora, treinadora de equipes, né, sou coautora em 5 livros. O primeiro deles, Transformando Valores em Resultados. Eu falo sobre um case meu de sucesso numa sucessão em empresa familiar. O segundo, Curtindo Coach Adoidado, eu falo exatamente sobre transição de carreira. E eu conto a minha experiência, de como eu me preparei e como foi fazer a minha transição de carreiras depois dos 50 anos. E nele eu falo de uma ferramenta especial. Nesse capítulo eu falo sobre a ferramenta de âncoras de carreira. E que eu acredito que todo mundo precisava de entender as suas âncoras de carreira para, inclusive, descobrir por que você faz o que você faz e da forma que você faz. Tem um terceiro livro sobre empreendedorismo feminino, Elas, e nesse livro eu abordo exatamente a questão de autoconhecimento, né? Qual o legado que você quer deixar, qual a marca que você quer deixar no mundo. E nesse daí, para você deixar um legado que você queira, você precisa se conhecer. Tenho Mentes em Perigos, onde eu trabalho a questão da alta performance ligada à produtividade. Porque alta performance para mim, gente, é produtividade com qualidade de vida. Então, nesse livro aí, eu abordo sobre isso, e mais do que isso, é um momento onde eu trabalho, né, aquela grande ideia que a gente às vezes tem, que nós somos multitarefas, e que eu mostro exatamente por que ser multitarefa não é uma coisa boa, quando a gente achava que era, né? Tem também o Liderança Extraordinária. No meu capítulo nesse livro, eu falo sobre a liderança positiva, que é aquela liderança que sabe extrair das pessoas o seu melhor e assim transformar a sua gestão em resultados, né, exponenciais.
por último, agora no segundo semestre de 2023, sai esse novo livro, Neuroliderança. E nele, além de coautora, eu sou coordenadora. Tenho o prazer de, junto com mais 21 colegas, amigos mesmos de carreira, de vivência nessa estrada, falar sobre uma dica para você que está começando e para você que já está no mercado há mais tempo, que já está como líder, que você pode fazer para ser o melhor líder. Esse líder realmente estrategista, esse líder influenciador, esse líder produtivo que o mercado tem buscado. Para a gente começar, e por falar em mercado, né, é muito importante a gente entender que o mundo está mudando. E esse mundo está mudando rapidamente. Há quanto tempo, né, você começou a ouvir falar dos drones e dos futuros provedores de entregas, né? Os donos estão caminhando para isso. Mas, além disso, quais são as outras novidades? A gente tem como novidade também nesse mercado a possibilidade das nanotecnologias e que estão revolucionando, inclusive, a área da medicina, né? Temos aí as inteligências artificiais mexendo com todo, com se já trabalhavam antes, que atuavam em outras áreas, agora até na área de produção de conhecimento, de produção de conteúdo, que é a nova revolução de todo o marketing, exatamente a inteligência artificial. A biotecnologia. Quanto mais o tempo passa, mais estamos evoluindo. Androides, armazenamento nas nuvens, criptomoedas, quanta coisa mudou rapidamente. Você sabia que, se a gente comparar todo o conhecimento do mundo produzido desde o início da história humana até 2010, a cada 2 dias nós dobramos esse conhecimento? Olha, pensa bem, hein? Olha o tanto. Em 13 anos, a gente produziu muito mais do que toda a humanidade dentro da sua história. Descobertas, avanços, produção de conteúdo, produção de conhecimento. Mas o que isso fala desse nosso mundo? Na verdade, nós vivemos uma época de mudanças? Ou será que na verdade, uma mudança de época? Édila, como é que é isso? Qual que é a diferença? Uma época de mudanças, a gente tem a mesma época, com algumas questões mudando. Só que quando você está numa mudança de época, significa que, mais do que mudanças pontuais, você tem uma mudança de valores, uma mudança da forma de pensar. E vou te falar uma outra questão. Lá em 2020, lá em 2000, né, no início do século XXI, a gente falava que demorava 20 anos para a gente fazer, para uma cultura nova não é reconhecida, é mais do que isso, ser absorvida por um povo. Hoje, a gente não demora nem 10 anos para a gente ter essa mudança de cultura. Não, vivemos numa mudança de época, onde você pode acontecer de se viver 60, 70, 80 anos, a passar por não só mudanças dentro da tecnologia ou adaptações que você vai ter de fazer na sua vida, mas mudar por concepções, mudar com pensamentos onde, às vezes, algo era valorizado e, de repente, isso já não é mais. Não precisa ir muito além. Você imaginava, se você tem mais de 30 anos, será que você imaginava que
quando você precisasse de um banco, você iria só pegar o seu celular para você fazer qualquer mudança? Para você ter qualquer dinheiro? Quem aqui, se tem mais de 30 anos, você pegou com certeza uma filinha no banco. Hoje, nós podemos fazer tudo de onde nós estivermos. E mais do que isso, a gente já tem contas online, né? Contas que eu não tenho mais uma agência no local. Ela é virtual. Então, o que que isso aponta? Aponta para o mundo bunny, um mundo VUCA, primeiro VUCA, esqueci que nós vamos falar primeiro dele. Primeiro aponta para o mundo VUCA, um termo inglês que foi cunhado na década de 80, 40 anos atrás. E ele focava na tecnologia. Pensando em todas as mudanças, ele falava que esse mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, muda tudo tão rápido que aquilo que dá certo hoje, aquilo que é o bom hoje, pode ser que amanhã já seja ultrapassado. Aquilo que era top de linha, amanhã já tem algo novo. A gente já fala hoje em internet 5G, já pensando na 6G. Então, como é que é isso? É um mundo complexo. Lembra-se da pandemia? A gente tinha ali duas questões muito simples, né? Simples de identificar, mas bem complexas, e que aqui no nosso país a gente viu muito essa discussão. A questão uma questão da saúde, e aí a gente precisa de de home office, precisa de um lockdown, mas em função da economia, que mais as pessoas falavam, nunca não pode parar. E aí, muitas empresas foram ficando para trás, às vezes, porque não se adaptaram a esta questão de atuar fora do presencial, atuar sem esse lugar comum onde todo mundo vai. E é um mundo ambíguo, porque nesse momento, onde era complexo, onde a gente tinha de olhar para os dois lados, nenhum era totalmente certo e nenhum era totalmente errado. Ao mesmo tempo, hoje, depois desse ponto da pandemia, quando a gente tem a volta ao presencial, nós não queremos a volta do mesmo jeito. Você que aprendeu a comprar pela internet, claro que quando você quer, quando você vai à loja, quando você vai mesmo ao supermercado, você quer uma experiência diferente. Você não quer só aquela mesmíssima coisa. Então, é muito maior. Mas com todas essas mudanças proporcionadas pela tecnologia, a gente começou a falar em 2017 de um mundo bunny. E esse mundo bunny, ele foi muito difundido no período da pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque esse mundo bunny, ele fala das pessoas. E essas pessoas que vivem nesse mundo VUCA, como elas estão? Elas são pessoas frágeis, que elas não se sentem, muitas vezes, seguras com todas essas mudanças, com todas essas incertezas. E essas incertezas trazem a elas uma ansiosidade. Então, são pessoas ansiosas. E são pessoas que têm uma vida não linear. Você quer um exemplo de não linear? Carreira. Carreira, antigamente, era pensado o seguinte: você entra numa empresa, lá no degrau de baixo, às vezes até como estagiário, vai crescendo, 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 até chegar lá no alto, e quando você chega lá em cima, você pode se aposentar, porque você já subiu todos os degraus. Hoje, a gente pensa que, poxa, eu posso mudar essa situação. Eu acabei, né, de fazer uma mentoria agora
conversando com a minha mentorada, ela falou o seguinte, que ela veio me buscar em função de que ela quer fazer uma mudança de carreira. Ela falou: Ed, eu estou com 39 anos, esse ano eu completo 40 anos, e não quero continuar aonde eu estou. Porque toda a minha carreira até aqui, ela foi feita por oportunidade. Surgiu isso, eu ia e fazia. Surgiu aquilo, eu ia e fazia. Não porque eu faço o que eu... E eu descobri agora que eu não estou fazendo o que eu gosto. Então, às vezes, é começar numa outra área. O nosso primeiro estudo agora vai ser exatamente pensar o que é que você gosta, o que é que você faz bem, o que é que você gosta de fazer e que o mundo está necessitando, tem essa demanda. O mundo vai te pagar para isso. É por causa da carreira não linear que eu estou aqui hoje. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu sou da geração X, aquele povo que nasceu depois de 64 e que, na verdade, ele tem um pouquinho das duas. Nós passamos por todas as mudanças do digital, sabe? E eu passei por essa carreira, igual eu te falei, linear. Entrei dentro do setor público e subi. Fui desde o concurso mínimo até o máximo que eu poderia fazer. Fiz o concurso de ensino médio, lá dentro eu fiz o do superior, e depois fui subindo na minha carreira sem concursos, às vezes candidatando algumas vagas, mostrando o meu currículo, e cheguei nos últimos 8 anos que eu estive lá, eu estive à frente de uma gerência. Eu fui convidada para ser o piloto de uma gerência que começou com uma equipe e 3 projetos. Era uma gerência intersetorial, então eu tinha de conversar com vários setores, e nesses 8 anos nós fomos crescendo, deixamos de ser projeto para ser realmente um programa de governo, e passamos aqui. Eu, no final, quando eu resolvi me aposentar, eu tinha sob a minha responsabilidade 8 equipes e 11 projetos. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma carreira linear, tá, gente? Cresci desde o primeiro concurso até lá, crescendo, crescendo, crescendo. Mas, ao mesmo tempo, a minha carreira é não linear. Por quê? Aos 52 anos, eu resolvi me aposentar, começar a minha empresa, utilizando todo o meu conhecimento que eu já tinha, exatamente formando pessoas como eu formava ali, formando líderes como eu formava ali. Mas esse não linear, muitas vezes, ele faz com que as coisas sejam incompreensíveis. Qual é o nosso próximo passo? O que eu vou fazer? Então, no meio de toda essa mudança de época, desse mundo VUCA dentro da tecnologia, mas dentro desse mundo BANI, em função das pessoas, o que é que nós vamos fazer? É interessante que Alvin Toffler, lá no final do século XX, ele já falava o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler, escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Pois é, né? O analfabeto do século XX. E agora, onde eu estou? Eu estou exatamente no século XXI, né? E aí, se a gente for traduzir isso para o nosso tempo, é muito importante que eu coloque o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler ou escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso aprender durante toda a minha vida. Mas algumas coisas que eu aprendi e que eram certas em determinado momento, pode ser que elas não sejam utilizadas mais. E aí eu preciso
desaprender e vou reaprender da forma correta. Isso, gente, implica em duas questões para nós. Primeiro, implica o seguinte, que aquele conceito que a gente tinha, que o erro era ruim, não é mais. A gente precisa, não é que não é mais, a gente precisa desaprender dessa ideia e reaprender o erro como uma outra questão. O erro é um momento onde eu vou aprender a melhorar. A lição que eu posso tirar do erro não é assim, ah, a culpa é minha ou a culpa é sua. Não, a lição é onde foi, até onde nós fomos. Onde foi que nós erramos? Isso aqui estava certo? E agora? Foi aqui que não deu certo? O que, que eu vou fazer a partir daqui? E muitas coisas que antigamente, né, estavam certas e que continuam sendo certas, mas elas não são tão mais úteis. Existe uma frase, existia, né? Essa frase existe, mas não é um conceito mais que a gente trabalha tanto. Principalmente em futebol, a gente falava o seguinte: em time que está vencendo, não se mexe. Pois é, hoje, em time que está vencendo, a gente mexe. Isso significa o seguinte, trazendo para a sua carreira antigamente, se você estava bem na empresa, se você estava bem com aquela sua carreira, mesmo que você não estivesse muito satisfeito, está bem, está ganhando, está conseguindo viver, então, bola para frente, continua assim. Hoje não. Hoje, nós podemos nos questionar, é aqui mesmo que eu quero ficar, mesmo que eu esteja bem. Quando eu te falei que eu aposentei aos 52 anos, te falei que eu estava no auge da minha carreira e eu gostava do que eu fazia. Só que eu imaginei o seguinte, existe outras questões que eu posso ir além. Então, esse é o reaprender. É reaprender, no meu caso, foi reaprender a não ser uma pessoa que tem lá a sua carteira assinada, mas passa a ser a dona da empresa, é ser aquela pessoa que é o líder e, ao mesmo tempo, é o colaborador. Em algumas funções, eu mando em mim mesmo, né? Outras eu compartilho com outras pessoas. É aprender, muitas vezes, a deixar de ter, como eu tinha muitas equipes, a não ter equipes, ter parceiros, ter colaboradores. Então, reaprender em locais diferentes, metodologias diferentes, situações diferentes. E isso é muito importante para a gente fazer o quê? A gente começar a pensar que de todas essas mudanças, algumas coisas que são coisas úteis, elas devem ser conservadas. Elas continuam dentro do nosso DNA, dentro dos nossos valores. Né? E valores é uma das coisas que você precisa de saber. Quais são os seus valores que você não negocia? Mas existem outras coisas, outras questões que, mesmo sendo boas, elas podem ser deixadas de lado, porque já não tem mais a mesma utilidade. Já sentiu isso naquele sapato velho? Que você gosta tanto, naquele tênis que já se tomou a forma do seu pé, mas nesse momento, é exatamente o momento que você não pode usá-lo mais, que você precisa começar um novo, porque se ele tomou a forma do seu pé, ele já está com todos os defeitos? Pois é exatamente isso. Na nossa vida, uma das maiores habilidades nossas agora, vai ser exatamente ser essa flexibilidade e essa adaptabilidade. E por falar em habilidades, vamos ver sobre o nosso assunto? Falamos sobre skills. Skills significa exatamente isso, né? As nossas habilidades. Você tem as hard skills. O que são as hard skills? São exatamente os conhecimentos técnicos que você adquiriu, seja em cursos, seja em capacitações, seja em estágios, seja na prática, em mentorias, mas são comprovadas ou por um certificado que você tem lá do curso, ou por testes que você tem lá, pode fazer e que você vai demonstrar que sabe
fazer aquilo, e às vezes certificados de horas, né, de mentorias, por exemplo, você tem certificados, mas a gente também tem as chamadas soft skills. E é muito interessante que algumas das nossas soft skills hoje, elas são destacadas como as human skills. O que são as human skills? São as nossas habilidades interpessoais. Elas são essenciais no relacionamento humano. Essas habilidades, elas são consideradas como esse próximo nível das soft skills. Então, não basta eu ser resiliente. Como é que eu vou usar essa resiliência junto com esse meu relacionamento? Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus projetos, como é que isso vai ser desenvolvido? E, por último, né, a gente tem as Power Skills. O que são as Power Skills? São competências e habilidades poderosas, bastante procuradas no mercado, e que ela mostra exatamente que são soma das suas soft skills com as suas hard skills. Ou o contrário. Já ouviu falar na palavra chá? Antigamente a gente falava em chá e agora a gente fala em char. Ou seja, você vai juntar os seus conhecimentos, que são as hard skills, as habilidades que você desenvolveu, a sua capacidade de né, de viver com os outros, são as suas habilidades comportamentais e ter as suas atitudes, né? Conhecimento, habilidades, atitudes, ou seja, eu quero praticar, eu não só sei o que eu devo fazer, eu não só sei o que é certo fazer, eu vou fazer o certo, para que eu obtenha o quê? Resultado. Hoje, esse chá, que era conhecimento, habilidades e atitudes, ele passou a ser char. Os conhecimentos, habilidades e atitudes minhas precisam de levar a um resultado. E quanto mais esse resultado chegar no esperado ou for além do esperado, isso significa que eu estou sabendo exatamente usar as minhas Power Skills. Bom, mas e aí, Edward, no dia a dia, como é que isso acontece? A primeira coisa que a gente precisa de entender é o seguinte: cada vez mais nós vamos precisar aprender que nós somos seres emocionais. Então, eu preciso reconhecer, controlar e usar as minhas emoções de forma positiva. Você já assistiu o filme Divertidamente? Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Sabe por quê? Aliás, eu quero te dar isso até de para casa, porque nele você vai saber de uma forma muito simples como é que isso funciona dentro da gente. Nós temos 5 emoções básicas: a alegria, a tristeza, o nojo, o medo e a raiva. E essas 5 emoções, a gente muitas vezes classifica como boas ou ruins. Você vai falar que a alegria é bom e que o medo é ruim. Mas será que é verdade? Por que você acha que quando você vai atravessar uma rua, você para? Porque é o medo que te faz ter atenção, olhar para os dois lados para manter a sua sobrevivência. Por que quando você sai andando na rua, você não sai pegando tudo quanto é bicho? Porque quando você vai almoçar, comer um lanche, você lava a mão. É o seu nojo que te protege de quê? De doenças. É a raiva que te leva a pensar em não aceitar injustiças. E a alegria e a tristeza são questões que nós vivemos no dia a dia. E a gente precisa reconhecer que todas elas não são nem boas nem ruins. Nós precisamos de reconhecê-las,
usá-las na proporção certa, eu não posso também... Eu fico triste porque, por exemplo, eu perdi uma caneta, que era de muita estima para mim, alguém de muita importância me deu. Mas isso não pode acabar com o meu dia. Não posso ficar chorando por causa disso. Até a alegria que a gente às vezes acha que é tão interessante, se você for num velório, você não vai poder chegar lá com toda a alegria. Você tem de saber usar. Então, reconhecer as emoções, controlar e usar as suas emoções de forma positiva. Cada vez mais é esperado isso da gente no nosso dia a dia. E como isso é esperado? Através naqueles momentos onde nós vamos usar as nossas power skills. A primeira power skill que você precisa de aprender é a autoconfiança. E essa figura, ela não foi escolhida à toa. Você está vendo que eu tenho a mesma figura vista dos dois lados? E de um lado, né, eu vejo a mulher se olhando no espelho, mas do outro eu estou vendo o reflexo da mulher, mas mais ainda, eu estou vendo um espelho, que é aqueles espelhos, né, super poderosos, né, aqueles espelhos que aumentam. E quantas vezes nós fugimos do espelho ou nós fugimos de conversar com nós mesmos porque nós não queremos descobrir quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, nós não temos confiança em nós. Então, eu quero te perguntar hoje, você é uma pessoa que acredita em você mesmo? Que olha para você e fala assim, eu tenho potencial, eu tenho esses pontos bons, esses aqui são limitantes, mas esses pontos bons aqui eu posso focar. E nesses meus pontos limitantes, eu tenho de verificar o seguinte, quanto deles eu preciso melhorar os papéis que eu exerço e quantos eu não preciso. Eu posso comprar alguma coisa que substitua ou eu posso ter pessoas ao meu lado que possam me ajudar. Vou te dar 2 exemplos. Na minha família, nós somos 5. Somos 4 mulheres e um homem. Minhas 3 irmãs, elas são ótimas em arte. Gente, bordam, pintam, etc. Eu não sou. Então, mas eu não preciso de ser boa em arte, porque nada do que eu trabalho tem a ver com arte diretamente. Por isso que eu falei, tem coisa que eu posso comprar. Minha irmã faz quadros maravilhosos, eu posso comprar um quadro dela, inclusive, para colocar aqui na minha casa. Eu não preciso aprender a pintar para ter um quadro. Minha outra irmã borda toalhas, que é uma maravilha. Amo as toalhas, sempre falo, né, que as toalhas dela têm aquilo que o povo fala que é o avesso perfeito, eu falo que o dela é mais que perfeito. Qualquer lado que você colocar está lindo. Mas Edila, eu não preciso. Isso que elas fazem não tem a ver com os papéis que eu exerço. Então, esse eu não preciso. Em compensação, eu sempre dei aula, eu sempre dei treinamentos, e agora eu estou palestrando, já até internacionalmente, o que eu preciso? A minha oratória, ela tem de melhorar cada vez mais. Então, para esse aí, eu vou só me aprimorando. Cada dia eu tenho de dar ênfase a isso. Mesmo que não fosse uma das minhas melhores habilidades, mas eu posso desenvolvê-lo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você confia nas suas habilidades e competências? Mais do que isso, você já parou para identificar quais são as suas habilidades e competências? Aquilo que você faz bem? É muito importante. A segunda, né, forma de você ter essa clareza, de você ter essa autoconfiança, é você ter clareza. Clareza de quê, Edila? Já falei lá, né, 2 perguntas que você precisa fazer, mas você precisa ter clareza. Seus valores, o que é importante para você? E que você não abre mão. Quais são seus pontos fortes e fracos? Eu já falei ali atrás. Quais são seus sonhos e metas?
Porque se você não tiver muito bem claro para você, muito nítido, quais são seus sonhos e metas, você vai fazer igual a Alice, né? Aquilo que o gato disse para Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu ainda costumo falar o seguinte: se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve, e a probabilidade de você chegar no lugar errado é muito maior. Então, sonhos e metas é também uma forma de eu me conhecer e de confiar, de ter confiança. Por último, mais do que saber o que eu faço, mais do que saber como eu faço, eu preciso de saber por que que eu faço. E isso é o que vai me trazer a minha automotivação. Isso é o que vai me dar o impulso para eu continuar, tá? E é esse, quando eu chego nesse ponto que eu faço, que eu começo, já aí dentro eu já estou numa próxima habilidade que eu preciso de desenvolver. São as atitudes positivas. Quanto, né, que eu posso melhorar, ter atitudes positivas. O que que é atitude positiva? E por que que a atitude positiva está aqui representada pelo foguete? Porque são as atitudes positivas que vão te levar além. Sabe por quê? Porque, na verdade, desafios, eu não costumo falar que é difícil. As dificuldades, eu costumo falar que são desafios. Porque quando eu falo que é difícil, que são dificuldades, eu estou olhando para cá, só para o problema. Mas quando eu falo que são desafios, eu começo a olhar para o lado, eu tiro o olhar desse problema e começo a olhar para o lado das possibilidades. As atitudes positivas é que me fazem ver, ter essa visão de possibilidade. Quero lembrar para você que a atitude positiva, você pode pensar o seguinte: estou otimista? O que é ser otimista? A primeira questão da atitude positiva é esse otimismo. E otimismo ainda fala assim: não, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Não, com certeza não vai ser nada. Otimismo é você ver que há um desafio, você ver que procurar as possibilidades, ter a esperança de alcançar e começar a agir. O otimismo é aquilo que te leva além. Mas, além de otimismo, existem mais duas atitudes positivas que são muito importantes: a gratidão e o perdão. Sabe por quê? É a gratidão que me faz ver as pequenas coisas que me acontecem na minha vida, no meu dia a dia. Gratidão não é você falar grato. A gente está numa mania de usar a palavra gratidão no lugar de obrigado, e não é isso. Você já parou alguma vez, por exemplo, no tomar banho lá no seu banheiro e falou assim: gente, que coisa boa que eu tenho água quente para tomar banho num dia frio. Você costuma agradecer isso? Você costuma deitar e pensar assim: nossa, que cama gostosa que eu tenho? E se amanhã você só tivesse aquilo que você costuma agradecer, o que será que você teria? Que roupas que você teria? De repente, você nem teria roupas, porque você já viu você chegando. Isso com certeza não acontece com você, só deve ter acontecido aqui em casa. Você chegar na frente do guarda-roupa, ele cheio de roupa, você fala assim: nossa, nem sei que roupa que eu vou, não tenho roupa. Isso não é gratidão. Gratidão é você começar a ver o outro lado. Eu tenho, quais são as minhas possibilidades? Agradecer por aquilo que eu já tenho, desejando, claro, poder melhorar. E o outro é o perdão. O perdão é aquilo que te faz olhar para o outro e não ficar lembrando
de todas as coisas ruins ou todas as coisas chatas que vocês já viveram juntos, ou que às vezes manias ruins que ele tem. Perdão é aquilo que, inclusive, te faz ser uma pessoa melhor para você, te entender mais, te falar o seguinte: eu sou uma pessoa que posso errar, não posso permanecer no erro, não posso deixar de aprender com ele, mas eu posso errar, eu não preciso ser perfeito. E quando você tem essas, ó, falei da primeira, que é o otimismo, né? A segunda, que é a gratidão, e a terceira, que é o perdão. Te dei só 3 atitudes básicas. Essas, quando você tem essas 3 atitudes básicas, você com certeza gera boas emoções para você e para os outros. E se você é uma pessoa agradável, você atrai bons relacionamentos. Você não é aquela pessoa que fica dia a dia reclamando do outro. Quantas vezes a gente fica reclamando de tudo? Coisas pequenas. Ah, Edson, mas isso é tão comum, todo mundo tem. Pois é, todo mundo tem o ar. Imagina você ficar 5 minutos sem ar. Não adianta você imaginar que no final lá você já morreu. Seu cérebro, né, vai sentir falta dele. Seu pulmão vai sentir, seu corpo vai sentir. Então, coisas pequenas que a gente acha que isso aí acontece em todo dia, mas que é onde eu começo a ver que eu sou uma pessoa que tenho coisas boas e que, por isso, eu posso ter expectativas de crescer e de gerar outras coisas boas. E aí vou te dar uma dica fundamental. Cada palavra ruim que a gente ouve, ela fica marcada na gente. E para a gente desmarcar, né? Vamos colocar, tirar essa marca, a gente precisa ter 3 palavras positivas para uma negativa. Não, talvez você pense aí, nossa, eu já ouvi várias vezes a minha mãe, a minha avó, a minha tia falando assim, nossa, você tem muita dificuldade em matemática. Nossa, você não vai dar para isso, não. E isso aí nem vai ter jeito para você. Quero te dizer agora, que mesmo com tudo isso que você ouviu lá atrás, você pode ser uma pessoa otimista, ter essas atitudes positivas, pode gerar boas emoções. Sabe por quê? Começa a observar essas pequenas coisas e traga para você palavras boas. Às vezes, algo simples que você pode achar que é simples, mas você fez e acertou, vai lá e fala, Edila, ó, gostei de ver, fala para você. Olha, hoje você fez o arroz sem queimar. Gente, eu cresci, eu sou a filha caçula, meus irmãos mais velhos, todos eles trabalhando, e eu fui trabalhar com 15 anos de idade. E a minha mãe cuidava sempre da casa, né? Eu tive a minha mãe ainda é da época que dona de casa, cuidava de casa. Como eu trabalhava fora, fazia faculdade e tudo mais, meu primeiro arroz eu fui fazer, eu tinha 24 anos. E eu fui aprender a fazer arroz porque eu ia casar, gozar, tá? E aí, primeira vez que eu fiz, gente, claro que não ficou ótimo. E eu sou daquelas que gosta de arroz soltinho. E depois, né, comecei a fazer a experiência de fazer arroz. Gente, eu fiquei numa felicidade quando eu fazia o arroz soltinho, quando eu acertava a medida de água, do tempero, quando eu conseguia fazer um arroz diferente, colocar algo novo nele, que eu fui aprendendo. Gente, coisas pequenas, você pode congratular-se a você, que você vai ver que à medida que você começar a ter esse olhar para você, o que vai acontecer? Você vai se descobrir com muito mais possibilidades, com muito mais questões para falar, gente, eu estou melhorando, gente, não é que eu consigo mesmo? Gente, não é que eu tenho habilidade? Bom, mas existe uma terceira power skill que é fundamental para hoje, é a comunicação. Quanto a gente tem no dia a dia
de encontro com outras pessoas, e às vezes pessoas que você nem conhece que você precisa se comunicar. E aí eu quero te dizer que comunicação, para mim, significa, para você lembrar fácil, comunicação é igual a fé. Fé, Edila, comunicação é igual a fé? É, comunicação é igual a fé. Você vai ter o C de comunicação, você tem o F da fala e você tem o E da escuta. Não existe comunicação se as duas pessoas não falarem, não trocarem mensagens. Não existe comunicação se o outro não ouvir. E eu quero te dar uma dica muito importante sobre fala. Quero te dizer o seguinte: que comunicação, que essa fala aí, tudo o que você faz, 55% é a sua expressão corporal. De tudo que eu estou fazendo aqui agora, 55% vai ficar isso que vocês estão me vendo ali do lado, mas vai ficar também toda esse slide de trás. Então, significa ali a minha expressão corporal e o que eu trago de mensagem para vocês visual. Mas eu tenho também 38% de voz. O que é a voz? É o timbre, é o ritmo, é não falar gritando, é não falar fino demais ou grosso demais, e às vezes mudar esse ritmo, às vezes até mudar o tom. Para quê? Para que isso se destaque para você, não fique uma coisa monótona. E só 7% da minha comunicação são todas essas palavras que eu estou te falando. E por isso, por causa desta questão que eu estou te trazendo aqui, quero te dar uma orientação sobre reuniões online. Evite estar numa reunião online com a câmera fechada. As pessoas não te veem. Imagina numa reunião presencial, você passar o tempo todo da palestra de cabeça baixa. Imagina se eu estivesse dando a palestra aqui para vocês e de cabeça baixa sem olhar para vocês. Pois é. O que a gente quer? A gente não quer esse olho no olho? É isso que quando a câmera está fechada, a gente não tem. O olho. É isso que quando você está falando com a câmera fechada, as pessoas não veem a sua expressão. E fica igualzinho quando você lê algo que você dá o tom que você quer. Uma orientação muito boa para você. Preste atenção nas suas reuniões. Você ganha muito mais as pessoas quando você está com essa câmera aberta. Mas envolve também uma escuta. Comunicação envolve uma escuta. E não é qualquer escuta, é uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É aquela que eu procuro ouvir o outro na essência do que ele está falando. Já percebeu? Talvez, espero que você nunca tenha acontecido isso com você, mas eu já me vi, já me peguei fazendo isso. Estou conversando, comecei a conversar com uma pessoa, coloquei para ela meu ponto de vista. Quando ela começa a contar o dela, na primeira fase que ela coloca, eu já falo assim: não, olha, tem de falar. Ela falou isso, eu vou falar isso, isso, isso e isso. E aí eu desligo do que ela falou, porque eu já estou agora voltado para a minha cabeça. Eu estou ouvindo na essência? Não, não estou ouvindo na essência. Eu estou ouvindo sem interromper as pessoas. Eu estou ouvindo, controlando meus pensamentos, né? Comentei sobre controlar para você não pensar como é que você vai responder, ou evitando distrações, de tal forma que você possa olhar para o outro lado, pensar em uma outra coisa. Quantas vezes nós estamos conversando com o outro e com o celular na mão? Nossa linguagem corporal. Quantas vezes eu estou também, já falei sobre linguagem corporal lá atrás, né? Agora, e quantas vezes eu estou ouvindo o outro e julgando o outro, não tendo empatia? Sabe que uma coisa boa dentro dessa escutativa é você perguntar: foi isso que você quis dizer? Você poderia me explicar um pouco mais esse seu ponto de vista? E às vezes fazer perguntas amplas. Qual é, na verdade, o seu sonho?
Nem toda conversa precisa ser perguntas de sim e não, né? Vamos pensar. Eu costumo falar que escuta ativa envolve um interesse genuíno. Quanto, na verdade, eu quero conhecer, aprender e conviver com esse outro que eu estou ouvindo. Vamos, então, para a minha quarta power skills, que é muito importante hoje em dia, é a autorresponsabilidade. Quanto realmente eu sou essa pessoa que presta contas, né? Tenho uma accountability. Quanto que, na verdade, eu sou aquele que eu faço, eu tenho a ação e eu sou responsável. Ou muitas vezes eu jogo a culpa no outro. Falo, não, eu não fiz isso por causa de fulano. Eu não fiz aquilo por causa disso. Quanto que é que, na verdade, eu estou nessa profissão porque eu não dei sorte, não tive a oportunidade. Quanto que você traz aí de autorresponsabilidade? Quanto que você realmente fala assim, eu tenho de começar a pensar em como eu vou agir. E deixa eu te contar, essa autorresponsabilidade, ela envolve algumas coisas. Primeiro, para você ser, quando você é autorresponsável, você precisa começar a diminuir as desculpas. Assuma. É, eu fiz, eu não fiz, da próxima vez eu posso fazer melhor. Relacione causa e efeito. Verdade, muitas vezes aquilo não deu certo porque não era o tempo, por exemplo, né? Uma causa e efeito é o seguinte: às vezes eu fiquei gripado porque eu saí com uma roupa inadequada numa época muito fria. Ao invés de falar, mudança de tempo me trouxe uma doença. Não, pode ser que eu não tenha me alimentado bem, pode ser que eu tenha saído com uma roupa que não foi a melhor, que me fez passar frio, e por aí vai, coisa simples, entendeu? Mas qual que é a causa e o efeito? Se eu sou daquelas que colocam o relógio para despertar e durmo mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, e às vezes o relógio desperta 3 vezes de 5 em 5 minutos, e depois eu chego atrasado lá no serviço, na verdade não é porque o trânsito estava ruim, talvez você tenha saído no horário errado de casa. Relacionar causa e efeito tem a ver com isso. Assumir a sua responsabilidade, pessoal. Sou eu que tenho de acordar mais. Não é o trânsito, eu não posso depender do trânsito. Eu tenho que saber um horário que que esse trânsito do dia a dia me capacita a chegar lá no horário que eu preciso. E aí, quando eu descubro, né, qual que é a minha parte, eu não posso controlar o trânsito, mas eu posso controlar o horário que eu acordo, o horário que eu saio de casa. Eu tenho de perguntar, o que eu posso fazer? Mas eu gosto de dormir, eu também amo dormir 7, 8 horas da manhã. Mas, muitas vezes, 5 minutos que eu saio antes faz muita diferença. Quando eu passo por esses passos, eu sempre vou ter uma aprendizagem para o futuro. Que tanto aquilo que deu certo, como aquilo que não deu certo pode me ensinar. Autorresponsabilidade tem a ver com isso. O que eu posso aprender para depois fazer certo, para fazer melhor ainda? Por último, quinta power skills que eu preciso ter é a minha gestão de recursos. Gestão de recursos significa estar dentro das minhas mãos. Que recursos, Ed? Seu tempo. Como é que você tem administrado seu tempo? Às vezes você fala assim, nossa, meu dia, eu fiz tanta coisa e não foi produtivo, estou com ainda minha lista para fazer. O que, na verdade, você fez? Ou, às vezes, o que você não colocou no seu dia que era para você, que você tinha de fazer e você acabou fazendo? Né? Outra questão, seus recursos humanos.
que é, Ângela? Mas eu tenho recursos humanos, eu não tenho equipe. Além de ter equipe, e os outros colegas, e os networks da vida, e a família que pode te ajudar, os vizinhos, como é que é isso? E o que você pode também se ver como um recurso para ajudar o outro? E o terceiro, né? Vamos pensar nesses recursos financeiros. Mas eu posso ter aí recursos tecnológicos, recursos, né, de, é, de talentos. Quais são os seus recursos? Observe que nesse desenho aí, ó, tem vários caminhos que se cruzam, que são emaranhados, mas quando eu faço a gestão do recurso, eu abro os meus. Como é que eu estou fazendo a gestão dos meus recursos? E aí nós chegamos, né, numa questão muito importante. Passamos por 5 power skills. A primeira é a autoconfiança, e para ter autoconfiança, você precisa de ter clareza de quem você é. Segunda, foram as atitudes positivas. E eu destaquei o quê? Três emoções, 3 coisas que você precisa conservar e cultivar no seu dia a dia: o otimismo, o perdão e a gratidão. A sua terceira power skill é a sua comunicação. Lembra do fé, hein? Falar, cuidado ao falar, como é que você fala, seja assertivo, mas de uma forma não violenta. E do lado de cá, como é que você está ouvindo? Você está tendo um interesse genuíno nessa sua escuta? Sua quarta power skills é sua autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade tem a ver, inclusive, com a reflexão sobre o meu dia. O que hoje no meu dia foi bom e que eu fiz legal, que eu posso permanecer fazendo isso? Gratidão por isso. O que hoje no meu dia não foi o ideal? O que eu posso aprender para que isso não repita? E a última, que é a gestão dos recursos. Então, a partir dessas 5, eu quero te fazer uma pergunta. Claro que você ouviu e foi pensando em várias coisas. E agora? O que você viu que você fala assim? Eu não faço isso no meu dia a dia. Eu preciso começar a fazer. O que você viu que você fala assim? Olha, isso eu já faço. Então, isso aqui eu devo continuar fazendo. E o que foi que você ouviu que você falou assim? Isso eu faço e não é bom. Então, eu preciso de parar de fazer isso. E quando a gente faz essa avaliação, a gente começa a melhorar dia após dia, que a gente começa a colocar as nossas power skills funcionando. E para quê? Para me levar para um novo. Quero terminar trazendo uma frase do Paul Meyer. Ele fala o seguinte: o sucesso nunca é acidental. É sempre, né, o seu sucesso, a sua produtividade, ele é sempre resultado do seu comprometimento com a excelência, com um planejamento inteligente, com um esforço focado e com a oportunidade. Não adianta você ter oportunidade se você não tem a excelência. Não adianta aparecer a oportunidade se você não fez um planejamento inteligente que vai te possibilitar chegar no lugar onde você quer. Não adianta você ter oportunidade se o seu esforço vai para tudo quanto é lado. Você não tem um objetivo, uma meta, está indo buscando essa meta. E eu quero te falar uma questão, tá? Seu nível de sucesso raramente vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Quero te agradecer por estar aqui comigo, deixar aí minhas redes sociais, né? Edila Thaís, eu sou mentora, palestrante, treinadora. Te convido a me seguir lá no Instagram, porque você vai ouvir ainda muita coisa mais sobre isso. E, como você já viu,
no programa do Congresso, você vai ter um prêmio. Lembra que eu falei sobre a questão das âncoras de carreira? Pois é, observe que você vai ter direito a fazer esse teste, esse mapeamento, e a receber um relatório onde fala sobre as suas âncoras, e mais do que falar, ele faz algumas perguntas para você refletir o local que você está, onde você quer chegar e o que é, quais os passos que você pode dar. Esse é uma contribuição nossa para que você possa verificar o seguinte: eu posso ir além. Localize. Te dei várias questões para você se localizar aqui. E agora você vai, né? Um presente meu com da Pamela, nossa organizadora do Congresso, exatamente essa questão desse teste, onde esse mapeamento, onde você vai saber quais são as suas âncoras, quais são as suas bases, o que para você, o seu dia a dia, é importante lá no seu trabalho, é importante na sua carreira para você ter sucesso. Já tem aí algumas questões para você desenvolver as Power Skills e pode aprofundar mais ainda o seu conhecimento. Muito obrigado e feliz continuação de congresso para cada um de vocês.